Agora vai dar certo, galera. Fica com a gente que a história do professor Moisés está chegando e está chegando pesado. Então curte, compartilha e bora! Agora vai, gente. Tenho certeza. Rose, compartilha, Rose. Galera, pensa numa mãe que incentiva os filhos a treinarem, hein? Dá uma olhada lá no Instagram dela depois. Vamos lá, agora vai, gente. Vamos ver se a galera vai. O Gutão entrou aí, pô. Isso aí. Que hora que é aí, Guto? Ó, o Guto tá com a gente direto aí, cara. Uma lenda do jiu-jitsu aqui do nosso estado. Hoje tá nos Emirados Árabes. Mais pra frente a gente vai fazer uma live aí, se ele quiser, contar um pouco da história dele. Gente boa, zoeira pra caramba. Ô, louco, irmão. Tá assistindo Netflix aí? Vamos lá, pessoal. Só esperar o professor entrar aí. Isso aí, galera. Senta o dedo nesse coração aí, só de raiva. Bora. Vai dar certo agora. O professor trocou o celular, tá, gente? Trocou o celular, agora vai dar certo. Valeu, professor. Dorme com Deus. Tamo junto. Vamos ver aqui. Agora vai. Manda um abraço pra ele. Mando sim, professor, com certeza. Fique tranquilo. Com certeza eu mando, pode ficar tranquilo. Uai, ele tá online, gente. Acabei de ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Mandei pra ele, vamos ver. Que tenso, cara. Vamos lá, galera. Segue a gente lá no Instagram, aproveitar as pessoas aí, dá uma força. Lá já tem várias lives de galera nossa aqui do Mato Grosso do Sul. Né? Fiz algumas lives com a galera de fora também. Com o Jake Mackenzie, fiz live com o professor Robert Drisdale, com o Sérgio Malibu. Opa, o Anderson aí. Fala, mano. Cara, tá dando um problema na live aí, velho. O professor Moisés estava com um probleminha no celular. A gente já entrou, já saiu já um monte, cara. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá. Construir a presença online da sua empresa. Professor Márcio Borges, um abraço, professor. Como é que tá o senhor? A gente tá tendo um probleminha, gente. Putz, com a live do professor. Vamos só esperar ele entrar aí.
Tamo junto. O professor Márcio Borges também foi um dos nossos convidados, né? A gente resumiu um pouco da história dele também, como ele começou no jiu-jitsu. Tem no nosso Instagram, corre lá. Quando terminar, assiste. Muito massa. Nada, fi, tá tranquilo, nada de boa. É que deu um probleminha, cara, no celular do professor. A gente achou que fosse a internet, né? Mas não era a internet não, o telefone dele. Aí ele conseguiu um telefone, só que já tinha rolado 30 minutos de live. Aí eu saí e entrei de novo, porque a live fica salva, né? Então eu pedi para que ele entrasse de novo pra gente começar do zero, só que deu problema de novo, cara. Porque senão fica ruim, tipo, a galera não assiste, entendeu? Eu salvo lá no feed, aí passa 20 minutos, a galera sai fora, não assiste. A galera hoje em dia é complicado, velho. Ninguém quer perder um tempo para poder ter informação. Anderson. O Anderson acho que já apitou uma luta minha já, mano. É, eu acho que foi ano passado, o último campeonato do ano, eu acho. Deixa eu ver, foi o último campeonato do ano. Uma semifinal que eu fiz. Ó, o Gabriel entrou aí, um abraço, Gabriel. Segue a gente lá no Instagram. O professor tá aparecendo aqui, gente, online pra mim. Só que ele não entra. Então, cara, eu lembro, pô, porque a luta foi... Acho que foi o dia que eu fiz mais força na minha vida, cara. Foi com... Acho que foi Jefferson o nome dele. Nunca mais vou esquecer o nome desse rapaz. Um cara grande, rapaz. Ele é maior que eu. E eu sou grande. Ele é maior que eu, cara. E eu fiz tanta... Ninguém foi pro chão. Eu ganhei. Eu devo ter ganhado por uma vantagem, eu acho. Mas, cara, foi força bruta total. Aí, o professor entrou. Vamos ver. Agora, se der certo, gente, vamos partir daqui mesmo. Paciência, vamos embora. E aí, dos nossos? Aí, professor. Ouça. Agora vai. Você não sabe o que eu tive que fazer isso aqui, rapaz? O que foi? Esse celular velho, além de eu ter que mudar de celular, né? Tive que mudar a conta. Uhum. Esse celular é bem velho. A tela dele tá caindo. Eu tive que colar a tela com o negócio aqui. Mas olha, esparadrapo nele, dá um grau pro celular. Né, não pude pôr esparadrapo, senão eu não ia te ver, né? Ainda bem que eu tinha daqueles que são... Como que eu posso te dizer? Que não... É transparente? Transparente, é. Ah, não, beleza. Então bora. Mas agora deu certo. Começar. Vamos lá. Vambora. Deixa eu Acabou só a luz aí, o áudio, aqui, tá tudo? Não, tá zero. Zero bala. Tá zero. Olha o outro celular aqui, ó. Celular novo, cara, não dá certo. O outro velho. Então, o velho deu, ô louco. O velho deu. Minha namorada agora deve estar rindo de mim. Ela deve estar rindo de mim, porque se ela tivesse aqui, eu fico suando que os dela tá velhinho. Aí ela fazia, agora ia querer o meu velhinho, né? É. Ó o Lucas aí, um abraço, Lucas. Aí, valeu, Lucão. Lucas, gente fina, pô, ele faz live também. A galera aqui, ó, tá o Márcio Borges, André... Não, entrou, o professor Guto mandou um abraço pra você, tá? Ele teve que dormir, que lá já é 3 horas. É, ele mandou Dubai, um abração, né? Pra você. Dubai é 3 horas, é. Ele já mandou um abração pro senhor, disse que vai assistir amanhã. Mas ele é parceiro, Ó, nesse entra e sai nosso aqui, professor, deu 250 pessoas de views, né? Então quer dizer que eu ainda sou alguém na vida, né? Pô, agora aí, pô. Agora fala o seguinte, gente, vamos começar pra gente saber um pouco da história do professor Moisés. Hoje a gente está com esse guerreiro. Quero agradecer a presença dele. Né? Pô, a gente teve um probleminha técnico aí, mas nada que um jiu-jiteiro não resolva, né? Não, professor? É verdade. Então, professor, pô, se apresenta pra galera aí, só pra gente começar.
Vamos lá, então. Meu nome é Moisés, né? Sou conhecido aí na luta como Moisés Júnior Guerreiro de Deus. Tenho, tenho 40 anos. Treino jiu-jitsu desde 2002, quando eu tinha 22 anos. Comecei tarde já, né? Pra quem, Aham, tipo, quer viver da luta. É, Sou nascido em Ponta Porã. Morei em vários aham. estados. Meu pai foi para Florianópolis quando eu tinha 4 anos. Minha irmã mais nova nasceu lá. Aí com 6 anos vim para Campo Grande. Mas aí comecei a treinar, fazer luta. Minha É, paixão sempre foi luta, queria ser entendi, lutador. E entendi. com 22 anos eu fui morar em Madrid, na Espanha. E comecei a Aham. treinar jiu-jitsu, nada mais, nada menos com o Fabrício Verdun, vai cavalo, Ô dos nossos. louco, ô louco. Ei, professor, vamos começar lá no começo. O senhor falou que começou a treinar o jiu-jitsu já um pouco tarde, com 22 anos, certo? Para quem quer viver, sim. Eu acredito, Viver né? então. Isso foi em Ponta Porã, onde o senhor nasceu, ou já foi aqui em Campo Grande? Não, Conta pra foi gente um pouco desse começo, né? O que na despertou o verdade, senhor de começar a a- treinar o jiu-jitsu? na verdade é assim. Eu desde criança eu queria ser lutador, desde criancinha. É difícil, né? A pessoa, você pergunta hoje às vezes para um cara que está na idade de fazer uma faculdade e o cara não sabe o que quer da vida, tem que fazer teste vocacional e tudo mais. Eu desde pequenininho sabia o que eu ia ser. Eu via aqueles filmes de luta, na minha época era mais o Van Damme e tal. Eu Andando, ficava doido, eu parecia que eu estava dentro do filme lutando com o cara. Foi bem dragão, o bacana. grande dragão e tal. É, o Grande Dragão, foi o primeiro filme que eu vi dele. Muito louco. Depois daquele o Leão, né, o lutador, que ele fez o Leão, né? Uhum. Leão. Tá, aí o senhor sempre teve essa vontade, né? E por Sim, que, aí o que aconteceu que o senhor começou tarde o jiu-jitsu? A treinar então, o jiu-jitsu? é assim, meu pai, na época, meus pais eram casados ainda, né? Meu pai e minha mãe, meu pai tinha uma condição financeira muito boa. E eu estudei em colégio particular, comecei a treinar judô com 7 anos de idade, né? Com 12 anos comecei no karatê e eu fui estudando as lutas, mas eu nunca me formava numa luta. Participava dos Sim. campeonatinhos. Só que eu tinha uma coisa assim comigo, por incrível que pareça, hoje as pessoas me conhecem por aí, sabem que eu sou muito assim acelerado, sou bem assim pra frente, chegar, fazer amizade, conversar, mas isso me custou muito. Aham. Quando eu era pequeno, eu tinha essa vontade de lutar, mas eu era muito tímido e, tipo assim, guardava muita coisa. Eu apanhava na escola, de maloqueiro, eu saía de tudo. Eu falava, um dia eu vou crescer, vou virar um lutador grande. No primeiro foco era isso, né? E surrar todos esses Era pegar vagabundos. geral. É. Inclusive, foi uma das coisas que aconteceu com o Fabrício Verdun. O Fabrício Verdun, Aham. ele já começou com 19 anos, não é? Ele não começou cedinho também. Pois é, eu escutei o irmão dele Ele falando. apanhou, ele apanhou de um ex-namorado na praia, tava namorando uma ex-namorada dele, e aí deu um triângulo nele, ele era brigador, ele pagou, no outro dia ele foi procurar academia pra isso só, e de repente olha onde o cara tá, né? Verdade. Então assim, Então, e o jiu-jitsu? Quando que o senhor conheceu? Com quem que o senhor teve o primeiro contato de jiu-jitsu? então, eu na verdade tinha muito assim, eu comecei a malhar com os caras lá perto de casa, fazer capoeira, eu tinha uns 15 anos. Aí o pessoal via muito MMA na época do Vale Tudo. Era Rickson, era Royce e tal. Aí o pessoal fazia muito lutinha. Só que, tipo assim, eu só sabia os golpes de judô, que eu tinha treinado um pouco. Não sabia nada de jiu-jitsu. Só que eu gostava de desafio, gostava de sair na porrada. Então, assim, a gente fazia um fecha entre nós lá, fechava as portinhas lá e, ó, e saía na porrada todo Pau. mundo. Pau, sem regra, sem nada. E aí eu fui indo. Só que eu não, quando eu descobri que o jiu-jitsu estava aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, que era pelo mestre Isaías, na época eu só ouvia falar mestre Isaías e o mestre Claudio Honor. Eram Sim. os únicos nomes que eu ouvia falar. Era muito caro. E nessa época meu pai já estava separado da minha mãe era manicure e o salário muito pouco. E eu era Aham. criança, eu não trabalhava ainda, trabalhava, fazia uns freelances, uns bicos. Sim. Tinha minha irmã também. E aí para treinar jiu-jitsu era coisa para rico naquela época. Era É. como, sei lá, era como se uma mensalidade hoje custasse R$ 300, vamos supor.
Só quem Aí pode. tem mais o equipamento, né? Seria o CrossFit de hoje, porque hoje o CrossFit o esporte do momento, né? 300 conto pra você treinar CrossFit. Você não Verdade. vê, cara, só quem tem condição para treinar, ou que tem um patrocínio, Verdade. né? E eu não tinha essa condição. Mas eu falei, uma hora eu treino. Um pouquinho antes de eu me mudar para morar em Madrid, na Espanha, que eu fui para trabalhar, para ganhar dinheiro, eu fui visitar a academia do mestre Isaías. Talvez Aham. ele até não lembre muito disso, né? Aí eu lembro que a academia dele era lá no Centrão, era cheia, era lotada. Na época treinava Cyborg, Tatuapu. Esses caras tudo era faixa azul, roxa ainda, não tinha nenhum preto ainda. Aham. Só que os mais falados aqui eram o Cyborg e o Tatuapu, né? Isso. Eram os caras top da época. E aí eu falei assim, mas eu não conhecia ninguém, não conhecia ninguém. Fui lá, fiz um treininho, fiz Aham. 2. Aí surgiu um campeonato na Uniderp, Copa Uniderp. Aí fui lutar esse campeonatinho, me inscrevi pelo Isaías lá, na época podia escrever tudo por conta própria, na hora, não tinha muita coisa. E nesse campeonato eu não sabia a regra de luta, só caí no pau. Ganhei a primeira luta de um cara lá, lutei a segunda luta, que depois eu fui saber que era o... Como que é o nome dele? Agora esqueci o nome, fugiu o nome. Que virou, inclusive, Aham. faixa preta depois que a gente lutou, depois de faixa marrom. Eu ganhei dele, ganhou de mim. Aí ficou uma nega, tem uma neguinha ainda pra gente resolver. Esqueci o nome dele, a hora que eu for lembrando, eu vou falar. Fechou, Mas você na fala hora, aí. ele era aluno do Nilson Pugatti. Aí perdi pra ele, mas perdi em pontuação, porque eu nem tinha noção de ponto. Eu só queria, pra mim, a minha cabeça era finalizar e pronto. Eu achava que eu Mas tava o ganhando. senhor já treinou isso aí com quanto tempo de jiu-jitsu o senhor foi para esse campeonato aí? 3 dias de treino. 3 dias? Ô, É. louco, rapaz. Aí fui vice-campeão nessa Copa Unidep. Aí Caraca. logo viajei para Madrid. Eu queria ter continuado, né? Até bom, eu ia até conversar como que podia fazer uma bolsa, alguma coisa, né? Sei lá. E eu Aham. nessa época eu já estava com 22 anos, Aham. né? Já tinha treinado já outras artes. Aí eu fui para Madrid, Espanha, e lá entrei numa loja, perguntei, né? Entrei numa loja de artes marciais na Espanha. E tinha um vídeo de VHS ainda do Fabrício Verdun de faixa roxa. Aham. Que ele lá, campeão mundial peso absoluto, que ele tinha sido campeão mundial peso absoluto na faixa azul, adulto, Aham. e foi campeão pan-americano peso absoluto na faixa roxa. E aí ele tinha um vídeo lá, demonstração, eu falei, onde que tá esse cara? Esse que é o único cara que dá aula aqui na Espanha. Era no estádio Uhum. Vicente Calderón, que é o estádio do Atlético de Madrid, né? Eu não entendo muito de futebol, mas é do time, né, de futebol Atlético de Madrid, que tem o Real de Madrid, né? E o Aham. Atlético de Madrid, que eram os dois que tinham. Aí eu fui procurar ele. Aí, o primeiro kimono era um kimono dele, que ele tinha sido campeão mundial, ele me vendeu usado. Era um kimono da Ô, louco, Tagoya, cara. a marca Tagoya. Eu nunca ouvi falar essa marca, é uma marca que usavam lá. Aí ele me Aham. deu esse kimono, ele me vendeu esse kimono bem baratinho, acho que foi 50 euros na época, era como 50 Caraca. reais para nós aqui. E eu comecei a treinar. E eu lembro que na época eu queria treinar só para lutar. Eu não queria fazer treino de aquecimento, não queria fazer técnica, não queria fazer Queria nada. sair na Eu queria, porrada. eu queria sair na porrada, entendeu? É o que eu queria fazer. E nossa, eu era muito indisciplinado nessa questão assim de fazer as coisas. Não Aham. queria fazer as coisas, paguei muita flexão. Só que como eu tinha uma força, eu sempre tinha uma genética muito boa, eu já tinha 100 quilos com, entendeu? E não era gordo nem nada. Então assim, eu machucava muitas pessoas porque eu tinha um instinto de competição. O meu Aham. instinto sempre foi para competição, né? Então eu não aceitava perder. Eu vi aqueles. Aí que eu fui entender, né? Depois com muito tempo que o jiu-jitsu, que é a arte suave, que era a técnica. Eu vi uns caras magrinhos, que já era faixa azul, e ganhar, fazer uns Deslizando. negócios em mim, deslizando em mim. Eu falei, não é possível que um homenzinho desse tamanhozinho pode me ganhar, né? Aí é onde eu criei a paixão pelo jiu-jitsu, né? Porque eu falei assim, poxa, Mas nas nessa outras eu época, me quem so... dava aula pro senhor era o era Verdun? o próprio Verdun, e ele tinha um parceiro que era o Alexandre Serra, que era o aluno mais graduado dele, que era brasileiro também, que era carioca. A gente chamava ele de Amendoim.
Então, como o Caraca. Verdun viajava muito para campeonato e logo ele migrou para o MMA e tal, foi lá Aham. treinar o Mirko Crocop, igual quando aí ele foi para o Pride e tudo mais. Aí eu tive que. Aí quem tomava mais conta das aulas mesmo era o Amendoim. Eu tive, Aham. para falar a verdade, de aula mesmo com o Verdun, eu tive pouco contato, mais Aham. contato com esse amendoim. Mas representava e treinava. Pra você ter ideia, a gente fazia eu fazia 2 treinos por dia. Os treinos deles eram Caraca. de 2 horas cada treino. E eu Ô, louco. trabalhava ainda o dia todo. Trabalhava o dia todo e tudo mais. Né? Eu era garçom num restaurante que se chamava Tony Romas, lá em Madrid, na Aham. Espanha, que era Então, do lado do estádio o senhor foi para Madrid para trabalhar normal. para trabalhar, Aí, para mas o trabalhar, senhor não normal. deixou o jiu-jitsu, né? Só para a galera entender. O senhor começou a treinar e o senhor Eu tinha tive isso na mente de sempre treinar e querer e ser, competir. ser campeão de Pô, bacana. 2002. Aí eu lembro que o Mário Reis foi dar um seminário depois que eu já tinha uns 7 meses de jiu-jitsu. Tinha um cara lá, a gente tinha entre 70 alunos em cada aula. Era um Vicente Caldão, aí, pra você ter uma ideia, o tatame que a gente treinava era o tatame oficial que treinava a equipe olímpica de judô da Espanha. Ô, louco, cara, que E massa. era o pessoal fera, o pessoal da equipe Aham. olímpica de judô. Tanto você pode ver, procurar aí, vários campeões espanhóis aí Olha, na Olimpíada e tal. então a E o Verdun estrutura era bacana para treinar. era um tatame de lona muito grande, azul. E era essa base, 50, 70 alunos por treino. E eu fazia 2 treinos por dia. Eu trabalhava o dia todo, e então eu treinava de manhã, ainda ficava fazendo posição depois, ficava rolando. Parecia que meu gás não acabava. E aí chegava à noite, fazia treino. Então eu treinava 4 horas por dia. E aí tinha um cara lá que era espanhol, que ele entrou também tarde. Só que ele tinha. Batia o mesmo nível que ele, entrou na mesma época que eu, só que ele já tinha uns 30 anos na época. Eu tinha 22. Ele era espanhol, esse cara. E o Aham. cara tinha um gás também e tal. Quando chegou já uns 7 meses que eu tinha de treino, eu. A gente saía na porrada, eu e ele, era pau a pau nos treinos. A gente já tava pegando azul das antigas e tava dando Aham. trabalho para os roxos que tinha lá. Tinha 3 roxas só, que era o amendoim e mais outros 2, que eram espanhóis, que era o amendoim, que é esse cara aí, que eu te falei, o brasileiro. Pensa num cara técnico. Ele era pequenininho, devia ter uns 70 quilos, mas muito técnico, muito técnico. E aí. Só que o que acontece? A gente foi no primeiro campeonato europeu da CBJJ, quando teve foi em Portugal. Quando Aham. chegava no campeonato, eu travava. Eu não tinha aquela coisa de gente, público, gente me olhando, aquela pressão, fazia eu travar meu psicológico. Pô, Aí uma coisa que acontece comigo hoje. esse cara que fazia pau a pau comigo, ele foi campeão europeu no primeiro campeonato de faixa branca. A gente lutou de Caraca, meio pesado, os dois lutaram de meio pesado, mesma categoria, inclusive. você Só que chegou a ele lutar com ele, né? não, a gente não treinava, só que fazia pau a pau na academia. Só que no Aham. campeonato ele se dava bem, eu não, eu travava. Aí o Robin Gracie, que é irmão do Rickson também, Aham. ele foi o primeiro a ir para a Europa praticamente. Ele tinha uma academia, só que era em Barcelona. Sim, Barcelona e Madrid é como se fosse Rio de Janeiro e São Paulo aqui no Brasil, entendeu? sei, sei. Aham. Então a gente participava dos campeonatos internos que o Verdun ganhava todos lá. Porque ele já foi faixa azul pra lá, né, dando aula. Ele foi morar, a mãe Aham. dele morava lá, né? A mãe dele é advogado, morava lá. O Felipe Verdun também ele morava lá, que é o irmão dele, que é capoeirista. É. Então, e eu ia na casa do Verdun, assim, ele fazia comida, a gente ia trocar ideia, jogava, jogava PlayStation junto. E eu lembro que eu dei pra ele, inclusive ele colocou, tinha uma página na época, os melhores presentes dele, que ele tinha, né, que ele tinha de valioso. Ele colocou lá a medalha dele de faixa azul, campeão mundial, mas não lembro não sei o quê, e o meu joguinho, porque quando eu fui o primeiro que deu o jogo do UFC pra ele. Só que ele Aham. tava lutando pro Pride ainda. Aí eu falei assim, aí ele via lá, ele olhava assim, ó, daqui a pouco vai chegar um momento que eu vou estar nesse jogo, ele falava.
E hoje ele tá no Caraca, jogo. velho. Você entra no Pô, UFC, o verdade. cara tá no jogo do UFC, velho. Você tem o Verdade. Verdun, opção pra jogar. E ele tava só curtindo. E ele mostrava. Primeiro ele foi ganhando os primeiros campeonatinhos, mostrava, aparecia um pedacinho, aí aparecia um negocinho na Grace, na revista. Aí foi quando viu, o cara tá aparecendo todo, virou capa, virou tudo. Hoje é um dos ícones aí do jiu-jitsu e do Verdade. MMA, né? Pô, foi campeão, Aham. bom cinturão e tudo mais. E aí, quando deu 7 meses de treino, o Mário Reis foi dar um seminário. Não sei se você já ouviu falar do Mário Reis. Já Parceiraço. sim. Hoje ele é um dos líderes da Aliança, né? É, Junto com o Gurgel. Ele que é o coach do pessoal da equipe. da Já galera, o foi, cara tem uma já foi, palavra. foi duas vezes campeão mundial. E ele foi para lá, foi dar um seminário. E nesse seminário o Verdun foi graduando as pessoas. Foi Aham. graduando. Aí todo mundo esse cara que pegou azul. Aí na minha, como eu era muito indisciplinado e faltava essa parte, ele botou 1 grau, 2 graus, 3 graus. Deu 4 graus pra mim na faixa branca, mas não me deu azul. Eu saí Aula. chorando, saí mal, joguei o kimono pro lado. Eu falei, não quero mais treinar, que não sei o quê. Não é possível. Eu faço pau a pau com esses caras, não é possível, não sei o quê. Fiquei indignado. Aí era a época de campeonato mundial. E os mundiais, na época, era feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aham. E o Verdun foi pro Brasil. Ele ia 2 meses antes, ele ia treinar pro Mundial. Aí o Mário Reis ficou mais uma semana lá, que ele tinha mais uns seminários para dar na região lá Aham. do país. Aí o Verdun combinou com ele, e eu fiquei de auxiliar dele, né? Só que eu não sabia. Aí eu fiquei de auxiliar dele com como que chama? De sparring. Fiquei de sparring Sim. do Mário Reis, por causa do idioma, né? Para ajudar a traduzir e tudo mais, porque eu era brasileiro e já sabia um pouco espanhol. E aí, no meio de um sparring, de um seminário que ele tava dando lá, aí no finalzinho ele me deu azul. 7 dias depois, Ô, louco. que eu. 7 dias Caraca. depois da coisa. Aí ele me deu azul. Aí eu Aham. chorei um monte. Então, praticamente, a minha primeira faixa foi na mão do Mário Reis, lógico, autorizado pelo Verdun. Aham. Aí logo depois foi o Maurição, não sei se você já ouviu falar o Maurição da Hunter, que é o Maurício Sim, já Berg, ouvi. que Aham. faleceu, foi morto e tal. Ele foi para Aham. lá também dar um seminário logo depois. E aí putz, não tinha pouco campeonato. No mundo inteiro, né? Principalmente na Espanha, na Europa, né? Não tinha nada. E aí eu falei, eu recebi uma oportunidade de morar na Academia do Maurição, no Rio de Janeiro, na Ô, Hunter, louco. e treinar lá. E eu já tinha pego azul. Aí fui. Aí fui com ele, voltei com ele. E ele foi como um pai pra mim, sabe? Ele tinha luta, ele tinha vídeo de VHS que você não vai ver postado em YouTube nunca na sua Lugar vida. nenhum. Lugar nenhum. Eu Caraca. ficava assistindo. Aí cheguei lá, já morava um canadense, um cara do Canadá que falava pouco português, que era a faixa branca, tava pegando azul, e tinha um faixa Aham. marrom, um gaúcho que morava lá. Nos primeiros dias eu dormi num tatame e tal, depois arrumaram um colchãozinho pra mim. Só sei que cara, pra mim era a maior alegria pra mim. Era a loja dentro de um shopping que dava 15 minutos andando de uma praia do Rio de Janeiro, que era a praia da Macumba e tinha a praia dos surfistas, onde ficavam todos os Sim. lutadores de mídia lá, Minotauro, ficava tudo andando por lá. E aí, e aí eu peguei e treinava, cara. Treinava o dia todo. Acordava, treinava, eu Isso, mas limpava, quando o senhor veio pra cá, o senhor veio na proposta pra treinar o jiu-jitsu ou o senhor chegou treinar a e vir pra para treinar treinar e o jiu-jitsu? competir. Para treinar e Caraca. competir, porque tinha os mais campeonatos. Aí eu morei no Rio de Janeiro. Aham. E detalhe, eu já estava 3 anos em Madrid, na Espanha, e eu vim para o Brasil, voltei para o Brasil, Rio de Janeiro, sem minha família ficar sabendo que eu voltei. Fazia 3 anos que eu já não via minha família, mãe, pai, ninguém. E voltei com o intuito no Shopping do Recreio, isso aí. Ó, O Fábio tá falando aí, Shopping do Recreio, isso aí. O Fábio, né, o presidente, ele é ele é do carioca, né? Rio, Ele né? conhece, ele conhece. Então, ele conhece, inclusive, o Silvio Berry, que era praticamente irmão do Maurição, né? Dava aula junto lá. O Berg, na verdade, o Maurição pegou o sobrenome Berg porque ele praticamente era igual irmão do Silvio e do Marcelo Berg, que também foi morto, que era assim, que era pau a pau com o Rickson, inclusive, na época. É. Então, assim, eu peguei muito aquele jiu-jitsu raiz. Por quê? Na Berg Jiu-Jitsu,
O Adilson Silva vai te falar, porque ele tá com o Mestre Flávio hoje, né? Aham. Amanhã eu tenho live com ele. Então amanhã você tem live com ele. Eu era obrigado você fazer os movimentos de defesa pessoal. Hoje em dia dificilmente oferece essa proposta Então, e isso que eu faz ia isso. comentar com o senhor mais pra Não frente, mas só já que no o senhor Brasil. tocou. Aham. Pode falar, pode falar. Não só no Brasil, mas O principalmente aqui no professor estado, né? Verdun, até o Verdun, eu assisti uma entrevista dele falando que no UFC, quando ele começou, no UFC não, quando ele começou a praticar o MMA, a base de defesa pessoal dele foi o que ajudou ele a chegar onde ele Sim, chegou, ele falou isso hoje. Né? sim, sim. Essa introdução da defesa pessoal, né? Pô, eu queria muito escutar isso sobre o senhor, já que o senhor tocou nesse assunto aí. Então, a gente era obrigado a fazer os movimentos de defesa pessoal. Ficou mais obrigatório ainda quando eu fui para o Rio de Janeiro, porque o Maurição ele fitava nisso. Então, eu ajudava, eu acordava de manhã, cedo, limpava a academia, limpava os troféus, tudinho, deixava. Fazia uma Aí geral, dava uma geral. dava geral. Aí a gente fazia um treino, tinha 2 seguranças que eram faixa preta. Porque Aham. ser faixa preta lá no Rio era a coisa mais normal. Já lá era Tinha o dois, berço, segu- né? tinha dois, segu- é, tinha dois seguranças que eram faixa preta, não eram lutadores profissionais nem nada, mas eram bons, pesados. Tinha um negão lá, ele tinha mais de 100 quilos, forte pra caramba, faixa preta. E a gente fazia uns treinos, eu, ele, o canadense, mais o gaúcho, fazia um treino nosso lá de manhã, particular nosso, privado. Aí, 3 horas, 4 horas, a gente ia dar aula para as crianças. Então, era obrigado a fazer. Então, eu ajudava, eu era ajudante, né, como professor. Eu dava aula para criança. Inclusive, o Simões, não é André Simões. O Simões, hoje, que é campeão, foi campeão até do ADCC. Esqueci o nome dele, é o Simões. Ele era, ele era faixa laranja, né? Faixa quando tinha 12 anos. Ô, Sabe, todas louco. essas criancinhas hoje, que hoje é top, criancinha que saiu de lá, sabe? Eu dava aula para essas Aham. crianças e hoje são caras top. Eu ajudava a dar aula, na verdade, né? Top. E tinha o Douglas Moura, que era o principal, era o cara, tipo, de confiança do Maurição, né? Que era o Douglas Moura, que inclusive eu chamei ele para fazer a live também, que ele já lutou vários eventos de MMA. Na defesa pessoal não tinha, ele era preta de karatê, o cara super disciplinado, sabe? Ele era o cara, referência lá. E assim, era o cara que eu tinha. Ele e um outro faixa marrom lá que eu tinha problema na hora do rola, que me ferrava mesmo, cara, era top. Aham. Aí nos outros eu conseguia, assim, porque eu treinava muito. Então eu treinava, fazia esse treino, aí depois tinha o treino, 2 treinos de adulto. Eu fazia os 2 treinos seguidos de adulto, 4 horas de treino. Em Caraca. véspera de campeonato, o Maurição, ele tinha um Shinai, que era feito de taquara, que usa muito no judô, era feito que tinha os pedaços de taquara, e ele falava, você não quer ser campeão? Vamos! E meu apelido na época era, primeiro apelido que o Verdun me deu era Cachorro do Mato. Aí Cachorro lá do os caras mato. começaram. Cachorro do mato. Aí o segundo apelido foi Cachorrão, lá no Rio. Ô, cachorrão, ele tinha uma voz grossa. Você não quer ser campeão? E ele batia com aquele chinelo. E eu passando mal, vomitando. Ele me Ô, botava o cara louco. faixa marrom zero pra treinar comigo. E eu, azul, passando mal e Morrendo. botava morrendo. Só que eu tava no gás, novão, né? Ele falava muito assim pra mim, que eu ia ser um. Se eu fosse pro MMA, eu ia ser um estilo Arona. Porque o Arona, o gás dele não acabava, entendeu? Acabava, o cara é um monstro. Não acabava, entendeu? Enfim, tive essa oportunidade, graças a Deus, sabe? Apesar de começar tarde, estive perto dos caras top do mundo, aprendi com os melhores. E em relação à defesa pessoal, tinha que fazer mesmo, entendeu? Boa cachorrão. É isso aí o Fábio tá falando. Aham. Tinha que fazer os movimentos de defesa. Era mais de 70 movimentos de defesa pessoal, sabe? Tinha que fazer, né? Tinha a gangorra progressiva. Na verdade, essa gangorra progressiva que ajudou o Verdun no MMA no começo. Que era para você defender de Foi soco, de saída, isso que isso. ele falou, isso. Gangorra Naquela luta que progressiva. ele fez com. Isso. É, gangorra progressiva. Então, assim, o básico era esse. Aí, quando ele foi com o Mirko, ele pegou um pouco lá com o sparring do Mirko,
né? Ele ganhava 3 mil euros na época, se ele não estiver ouvindo essa live agora que ele falou que Não, eu ele vi. não tá, né? 3 Vamos ver mil se ele tá euros aqui. na época, 3 mil euros na época, ele ganhava só para treinar só para treinar o Mirko. Pô, Caraca. era dinheiro, né, cara? Ainda tá treinando Pô, com o cara que era estrela. O Mirko na época era estrela, era o muito top top, das é verdade. linhas. Né? Ele fez pau a pau com o Fedor, ganhou do Vanderlei Silva. Aham. Era o melhor striker que tinha. Então, só que o ruim dele era o É, não- chão. Tanto que ele, quando ele perdeu pro Minotauro, ele perdeu porque foi finalização, foi no chão. Mas no strike não tinha. O Mirko, pra mim, é o melhor striker de todos. Não foi porque o Verdun treinou com ele nem nada. É o melhor strike que tinha da época. Não tinha pra mim. Entendeu? O cara super técnico. E super humilde, sabe? Super gente boa. E policial e tal. Ele era policial, o Verdun treinou, chegou a treinar. Hoje ele tem equipe lá, lá na Croácia, da equipe pessoal da polícia. Hoje não, o Verdun espalhou para o mundo todo. Tem alunos aí dando aula no nome dele no mundo Todo todo. lado. E a defesa pessoal, cara, e hoje, até hoje, eu dou aula, eu passo aula de defesa pessoal com meus alunos. Pô, Inclusive, eu bacana. preciso fazer uma reciclagem. Preciso ir pro Rio, ir lá com o Silvio Belling, com, com, com o Douglas Moura. Já combinamos, né? A gente sempre tá se falando, principalmente o Douglas, a gente tá sempre falando por WhatsApp, por telefone, por tudo. Pra gente eu fazer uma reciclagem, porque tem muita coisa, porque eu praticava, mas na hora de você passar, você não fica, então você tem que fazer uma reciclagem, né? Até porque mudou muitas coisas também, né? Acrescentaram muitos movimentos. Mas se você pegar um vídeo que tem antigo do Hélio Gracie, com, acho que é até neto dele, ou bisneto, que é um faixa roxa bem grandão, o Hélio Gracie com 90 anos, 60 quilos, ele demonstra lá, tem mais de 1 hora de vídeo, ele demonstrando todos os movimentos. Isso. E, cara, e funciona, velho. Só que tem que treinar, É. entendeu? Pô, que top, professor. Tem que treinar e funciona. Ó, uma aluna minha, antes do coronavírus agora, porque agora não tô dando aula, né? Tô treinando só o boxe, você vê que eu posto lá direto. É, lá no chão lá, Engordei pra aham. caramba, eu tô com 114 Pô, quilos, também. já baixei pra 112, mas meu Só no peso de box? competição, meu peso de competição é 90 quilos. Eu tinha MMA marcado pra 11 de abril, cara. Disputa Pois de é, pô. cinturão, Lá em entendeu? Paranaíba, né? Não, esse é outro. Esse era antes. Ah, esse é outro. Ah, tá. O disputa de cinturão, que era a luta principal, que era para ser em Campo Grande, aí fechou em Camapuã para 11 de abril, contra o William Cowboy, que era o dono do cinturão. Aham, Então eu ia fazer disputa acima de 100 quilos, até 120 quilos, que eu tava aham. pesadão. Falei, putz, eu vou treinar. E eu tava treinando duro, já tinha 10 dias que eu tava treinando CrossFit, ganhei da Harris CrossFit, ganhei um patrocínio de 30 dias. Aí ganhei lá do Ronald, lá da Natural Ten, me deu um suplemento. Aí eu já não tava, eu não tinha mais, tinha minha própria equipe, aí eu fui fazer um treino tava treinando um pouco com o pessoal da Aliança e treinando um pouco É, eu com vi. o pessoal da Carso. Aham, E o boxe também peguei um pouco com o Marcão, que aham. hoje é preta de Gil, mas só que é preta de Muay Thai, né? Então na época ele dava aula de Muay Thai, ele era faixa branca de Gil, eu já era preta. E a gente até lutou em campeonato e ele ganhou de mim. O bicho Aham. ficou pé nos dois. Ele mexe ele é, como chama? Ele é veterinário de fazenda, de coisas, essas coisas. Inclusive Aham. se formou com uma das matérias, quem dava aula para ele era irmão do Tatuapu, né? Filho do seu Célio. Seu Célio só fez casca grossa na família, E né? professor, lá no Rio de Janeiro, o senhor teve um contato com o MMA lá no Rio de Janeiro? A questão dos campeonatos de jiu-jitsu, o senhor chegou a lutar Então, bastante campeonato lá? Tem na uma época história aí lá, com o Leandro Lô, o tem, senhor aí, né? não foi no Rio, essa aí já foi em Não São foi no Rio, Paulo. já Já estava foi em em São São Paulo. Paulo, Então primeiro no Rio, era faixa azul ainda. Teve a Copa, que era a Federação do Rio de Janeiro, que é a Lierge, eu acho. A Copa, e eu treinei para esse campeonato, só que aí eu lutei o peso absoluto, que era essa Lierge. E na azul, cara, eu era meio pesado na época, eu tinha 88 quilos,
era de Aham. 82 e 88, tinha muita gente, porque ali é o intermediário. Por exemplo, acima de meio pesado, os caras fica pesado, começa a entrar um pouco os caras da força e esquecer um Sim. pouco a técnica. Aham. Abaixo, abaixo de médio, do médio, é os caras mais técnicos. Os caras são muito mais técnicos, porque não tem outra alternativa a não ser mais técnico. Então, esse meio aí, não, o cara era forte, técnico e rápido. Explosivo. Então, Aham. assim, Putz. aí eu fui lutar esse campeonato. Foi o primeiro campeonato que eu lutei, da Liège. Acho que é Liège, né? Me corrige aí o professor Fábio. Aí eu fui lutar, fui campeão no peso. E no absoluto, fiz 5 lutas para ser campeão, só para você ter ideia. Aí no absoluto foram 8 lutas. Nossa. Cheguei aí, só que na semifinal, todas eu ganhei por finalização. Aham. Na semifinal, eu fui dar uma baiana no cara, só que ele entrou com a guilhotina. E com a guilhotina tudo eu Aham. levantei e minha clavícula subiu até quase no pescoço do braço Nossa. direito, do braço direito. E aí, mesmo assim eu ganhei a luta do cara por ponto. Aí eu fui pra final com o tal de Tyson, que era o top da época. Inclusive, ele foi campeão brasileiro, lutou com o Aham. Batman, que era da Carso e tudo. Na Tô época, louco. era o Tyson, o tal de Tyson. Era o negão, um cara forte pra caramba. Monstro. Aham. Aí, só que eu falei, eu vou lutar mesmo assim. Eu não podia mexer nada nesse braço. A clavícula minha subiu. E aí eu peguei e falei assim, vou lutar. Aí Você foi lutar comecei assim mesmo? tudo. Vou lutar assim mesmo, fui fazer a final. Aí no finalzinho ele conseguiu pegar minhas costas, meteu o gancho, tentou finalizar, aí morreu aí, com 4 pontos no gancho nas costas. Como eu não tinha esse outro lado para poder sair, apoiar, Foi a então tal. não tinha saída. E mesmo assim ainda dei trabalho pro cara. Então, assim, foi a primeira medalha que eu consegui lá no Rio. E depois depois lutei o brasileiro. O Aham. brasileiro no Rio, lutei a final, ganhei todas as lutas, ganhei 4 lutas de meio pesado. Lutei a final, Aham. nada menos, nada mais, nada menos com o Bernardo Faria. Ô, louco. É, O monstro da minha guarda. o Lúcio também aguarda. E aquele joguinho ele usa desde a faixa azul, É, que pô, eu eu vi lutei um com vídeo dele ele. falando. Eu já lutei O duas cara vezes se com ele. especializou em meia guarda, né, cara? Igual o Jake Eu, Mackenzie, né? O cara é monstro. ele me raspou daquela meia guarda. Depois eu consegui passar a guarda dele. Aí ele conseguiu repor a meia guarda, me raspou de novo e botou os ganchos nas costas. Então eu acho que foi 4-7. Ficou não, 3-7, eu acho que ficou. Ele me ganhou no ponto, na final. E hoje você vê, não foi por qualquer um, né? Hoje o cara é um dos ícones aí, É. né? Foi campeão mundial e tudo mais. Você pode perguntar para qualquer um aí do pessoal da Aliança, todo mundo me conhece, desde Fábio Gurgel, todos esses caras das antigas. Engraçado, eu vou num campeonato às vezes aqui, entra essa galera nova, que tá ganhando tudo, e o pessoal fala, não sabe quem que é, ou sabe quem é, ou... Porque, tipo assim, eu mesmo depois de virar Master, eu continuei lutando adulto. Até hoje, com 40 anos, eu me inscrevo no adulto, eu luto, absoluto, Aham. seja aqui, em qualquer lugar, qualquer nível de campeonato. Porque eu gosto Lutador. da questão do desafio, entendeu? Sim. Mas é lógico, eu tô numa realidade hoje, a gente precisa de suplementação, precisa passar por endócrino para fazer uma Aham. reposição e tal, para você continuar no nível desses caras. Hoje já não é a Mas mesma coisa, a não é a recuperação, tudo mesma é mais coisa, complicado. mas com um cara da minha idade, do meu peso, dificilmente eu passo vergonha. Foi o único cara que lutou com, com o Cyborg depois dele ter sido campeão mundial em 2013 do absoluto lá no Abu Dhabi. Ô, louco, você chegou Você a lutar com o Cyborg? lutei, tem foto, tem tudo aí. Eu fui o único cara que lutei com ele aqui. Ele entrou no campeonatinho, veio visitar o pai dele, tal. Depois que ele tinha ganhado o absoluto, ainda durei 6 minutos e meio. Ô, louco, manda foto pra gente depois. Vamos mandar. A gente lutou, foi uma luta assim, todo mundo aplaudiu e tal. E aí ele me Que convidou para ir na massa. academia dele, inclusive.
fui aplaudido por todos os faixa preta dele. Ele falou assim, ó, que eu fui o único que teve coragem de ter lutado com ele, porque ele entrou no evento e os outros faixa preta estavam escritos, ninguém lutou mais. Aham. É claro que eu nem deu graça, né? Porque além de eu já tinha quebrado meu braço em 2012, que foi meu auge. 2012 foi meu auge. Eu fui Aham. campeão brasileiro, fui campeão pan-americano e fui campeão sul-americano na preta. Tudo no adulto. E eu já era Master 1. Então eu fui campeão, Aham. eu fui virei notícia aqui, você pode buscar aí no Caraca, Google, que Moisés top. Júnior Guerreiro de Deus, você vai achar tudo aí. E eu quebrei meu braço numa luta casado que eu não quis bater, inclusive para um aluno do Cyborg que ele trouxe de fora, que é o... Alguém que tiver aí me ajuda a lembrar o nome. Aham. É... Pegou. Ó, lutador de Muay Thai aqui, Os- esse aqui eu respeito. É Não tem nóis. problema. Aí, o cara Difícil é sair na monstro. pancada com esse homem, viu? Se grudar é que nem uma sucuri, não larga mais. É Valeu, isso aí, Zóio. pô. Obrigadão. Gente boa, irmão. Valeu, tamo junto. Profissionalismo total. Valeu, obrigado. Nossa, valeu. Os. E aí, cara, eu nem lembro agora. Eu fico emocionado. Tô louco, professor. Que massa. Bacana. São Paulo, Rio de Janeiro que eu tava falando? Eu tava falando sobre o. Não, do aluno do Ciborgue que Rio de Janeiro. finalizou o senhor aqui. Baixada Santista, Santos, Santos, São Paulo. São Paulo. Rapaz, você entrar no quarto do cara, ele tem umas 50 medalhas. Não É tem como você monstro. sair na porrada com um homem Vai desse. mandar foto pra gente postar. Eu vou postar. Mas, Deixa eu lá, Beleza. valeu. É o Ricardinho. Agora lembrei, Aham, Ricardinho aluno do Ciborgue. Rezende. Aham. Já ouviu falar dele, Ricardinho Rezende? Por nome, sim. Muito bom, guri top. E eu já tinha ganhado, sido homenageado na Câmara Municipal, melhor faixa preta do ano e tudo Sim, mais. aham. Relaxei, vi ele magrinho, porque eu conhecia ele quando ele era roxo, só que foi vocês, eu sabia que ele era bom, mas eu falei assim, bom, vou ser sincero, eu fui arrogante aquele dia. Aí, Aham. quando eu vi, cara, ele encaixou o triângulo, saiu do triângulo, foi pro omoplata, ele só fez a sequência básica. Encaixou o Uhum. armlock, eu falei, não posso Foi perder. variando. Encaixou o armlock, não posso perder. Meu braço foi envergado. Cara. 90 graus contra a articulação, esse braço aqui. Ah lá, mano. Mas eu falei, eu não vou bater. Aí o pessoal Mas você parou chegou a luta. ver? Não, eu não bati. Eu vi meu braço Caraca, envergado, eu não bati, nem gritei. Falei, eu não posso bater, cara. Eu não posso Caraca. bater. Todo mundo tá de prova. Porque botaram aqui no Horto Florestal, fizeram a luta, uma luta casada. Eu fui pago pra fazer essa luta e, na verdade, eu não tava representando só o Jiu-Jitsu, Moisés Júnior, Guerreiro de Deus. Tinha nem todo, nada. né, mano? Eu tava representando praticamente o Mato Grosso do Sul nesse dia. Então, Aham. tava tudo em cima de mim. Mas assim, quebrou meu braço, aí interrompeu minha carreira por um monte de tempo. Eu tinha patrocínio com a Massi, eu tinha patrocínio com o canal o H News e tudo mais. Eu ganhava mais de 5 mil reais de patrocínio, tava no auge, tinha ganhando. Aí parei, fiquei triste, teria depressão, fui morar no quartinho e tudo mais. E, e aí, pô, fiquei um tempão parado tentando retornar. 2013. Aí 2013, Aham. que o Robertinho veio, eu mesmo 3 meses depois que eu tinha acontecido com esse braço, lutei com o Robertinho. 3 meses mesmo depois, assim, quebrou o 3 braço, você meses foi. depois, lutei com Ô, o louco, Robertinho, mano. ainda dei um trabalhinho lá pra ele. Mas assim, todo respeito, cara, é referência desde que saiu daqui do estado, depois que foi pra gringa, né, cara, Ele teve uma visão cara, muito bacana, né? não, Empreendedora. cara, O cara é não tem, monstro no não. jiu-jitsu. O cara é monstro mesmo. E eu vou te falar, aqui em Campo Grande, pra ele, nível dele, é só Tatuapú. Não tem outro. Qualquer um cara que ele pegar aqui, ele bagunça, como ele me bagunçou. Entendeu? É só Tatuapú. Só Tatuapú não Ô, tem. louco. Inclusive é a luta que todo mundo sonha em ver aqui em Campo Grande, né? Pois é, o pessoal tava Tatuapú até versus falando aí na Cyborg. live. Isso. É. Pô, duas lendas, né, cara? Duas lendas, assim. Os dois caras começaram aqui, né? Saíram daqui, do Mestre Isaías.
E assim, o Mestre Isaías não tem outro professor melhor, fez os caras top. O próprio China, né, treinou muitos caras aí. Tem o China, né, que tá em Dubai, e tem o Chininha, que é o primo dele, Tem o né? Chininha, eu já falei com ele É. já. Aham. O Chininha é especialista em chave de pé, me pegou meu pé Pois várias é. vezes nos treinos, quando eu tava treinando na Cárcel lá com o Alan. E a gente ficava, né, brigando, né? Quem que era o, professor, o aluno favorito do Alan e não O sei o queridinho, quê. né? É, o queridinho. Aí eu Tá falava pra louco. ele, eu falei assim, ó, Chininha, na hora que você tirar um raio-x do saco do, do testículo do Alan, vai estar uma foto sua grudada lá no. Que Ô, você, louco. Deus o livre. Ô, Assim, louco. a Mas gente e tá essa zoando, mas com recuperação do todo o senhor? Não, respeito. lógico. Não, com certeza. O Chininha é Mas super essa gente boa, inclusive recuperação me do ajuda senhor, muito. como é que foi? Depois de Cara, 3 meses, o senhor lutou com o Ciborgue, então, tal. O senhor já era não que faixa nessa época? já era preta. Já era preta. Eu peguei minha faixa preta em 2010. Foi assim. Aham. Eu fui campeão sul-americano peso e terceiro no absoluto em 2008, faixa Uhum. marrom. Aí, em 2009, eu combinei. O Alan foi até lutar em 2009. Era em Santa Catarina, que era feito sul-americano CBJJ. Fomos numa Uhum. caravana, fomos na caminhonete do Guto. O Guto tinha uma SW4. Foi eu, o Alan, o Guto, Celinha, a irmã da Celinha lá, que foi campeã do Dubai, tudo ganhou a preta lá, a Ariadne, que são lá de Ariadne. Corumbá, a Celinha do Aham. Dubai, o Lagartixa, agora eu esqueci, foi uma galera. Ah, foi o Miyahira. A gente tudo treinava com o Alan nessa época. Era tudo aluno do Aham. Alan. Só sei que todo mundo medalhou. E eu já era Master 1, mas não fui de adulto. Aí eu Aham. ganhei, aí eu fui ganhei terceiro no peso e terceiro no absoluto. Ele falou, se eu ganhasse, eu ganhar preto no pódio. Se eu fosse campeão nos dois, né? Mas aí eu não fui. Aham. O Alan foi campeão no peso, né? Foi faixa preta, adulto, foi campeão. Ó, o Verdun entrou aí. Ó, o Verdun entrou aí, ó. Sabe Verdun, um muito entre abraço. nós. Aí, Verdun. Top. Aí, Que prazer. Verdun, cara. Entrei com ele aí, ele sabe, 2002, lá em Pois é, Espanha. falamos aí as histórias aí. Pô, top, professor. Treinei, fui pro Rio, né, Verdun? Fui pro Rio lá com o finado Maurição, da Hunter. É isso que eu quero mostrar, professor. A gente tem tesouro, o senhor é um tesouro. É isso que a gente tem que Aqui, mostrar pra galera daqui, entendeu? aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Aqui não é historinha aqui, não. Aqui a gente. Isso É, aí. Tamo valeu, junto. Verdun. Valeu pela força aí, Um Verdun. abraço. Aqui o Verdun sabe que eu sou sempre fã dele, sou sempre acompanhando o cara. Pra mim, o cara não tem. Os caras que fizeram a minha história, né? Ele que treinei até a faixa marrom com ele Uhum. e o Atotoapu que me deu a preta. Não, Sensacional. tem muita gente que fez parte dessa minha trajetória, mas os dois nomes Marcante, né? que marcantes são os dois, né? Fala, Pô, que quem foi o seu bacana. professor e marcou sua vida? É ele e O o Itatuapu. Tatuapu. Sensacional. Pô, eu era sparring do Verdun, cara, nos primeiros MMA dele, cara. Quando ele foi lutar Que Diego top, Fight aqui, professor. que ele lutou com o Ebenezer, ele me espancava. Aí, ó, a época boa, quando treinava junto, é isso aí, nossa. Que Você viu ele isso, falando caraca. Eu aí? sou fã do Verdun, acompanho ele também no Pô, canal dele eu lá. tinha estourado um Sensacional. lado da orelha, aí o outro Aham. lado foi estourar, ele me expulsou, falou, fica um mês sem treinar, por causa que a minha orelha tava sangrando, estourando, porque ele me enchia de porrada, eu ficava de sparring dele, Pau. eu Caraca, ficava de velho. sparring dele direto, mas era top, Top. era top, E super era humilde, top. né? Pensa numa pessoa humilde. O Não, ano muito passado, humilde, o senhor tem noção? O ano brincalhão, passado eu pedi humilde, um vídeo para ele. Ele, pô, eu nunca imaginei que ele fosse me responder para um projeto social que eu faço parte. Pô, eu tava sim. comendo uma pizza numa noite ano passado, ele me mandou, pô, você tá precisando do quê? Eu falei, pô, se o senhor puder fazer um vídeo, ele fez o vídeo, na maior boa vontade, sensacional. Cara, muito gente boa. Faz um print aí, ó, Vamos sim, vou fazer aqui. porque o meu tá travado que não dá pra fazer. Não, mas é isso que eu quero mostrar, professor. Pô, isso que eu tava falando com o Hulk, com o professor Hulk, a gente tem uma base no jiu-jitsu aqui do nosso estado que a galera não tem noção. Quer dizer, a maioria, né? Muitos têm, mas também tem muitos que não têm. Tipo, o senhor Sim, tem essa base que o senhor teve de treinar, a oportunidade de treinar com grandes nomes da luta, né? O professor Verdun, a galera lá de São Paulo, Rio de Janeiro.
né? A gente teve o professor Hulk, teve a oportunidade de treinar com a galera top de fora também, o professor Guigui, o Carioca. Pô, caraca, isso é muito bacana. É isso que eu quero mostrar aí. Já rolei meia hora com o Demi Maia, filho, quando ele tava no UFC. Você sabe o que é rolar meia hora com o Demi Maia sem kimono? Caraca, mano, que louco. Olha lá, ó, o Verdun, ó. O Moisés me ajudou muito mesmo. É, cara, os sparring que o Verdun tinha era nós, os alunos dele, não tinha cara do nível dele. A gente era nada pra ele, cara. E mesmo assim o cara lá ganhava tudo, sem ter base em pé, sem ter nada. Aí depois, lógico, aí ele foi pra chutebox. Olha só, depois ele foi pra chutebox, ele voltou pro Brasil, saiu da Espanha, voltou pro Brasil. Aí ele foi pro chutebox, foi pra chutebox Matriz, que era no Rio, era em Curitiba. E a chutebox, você sabe, na época, as melhores equipes do mundo eram chutebox e Brasília Top Team. A chutebox representava a parte de trocação, que é Muay Thai, que saíram de lá Anderson Silva, Vanderlei Silva, Shogun e tudo mais. E tem do Brasília Top Team saiu Minotauro, Zé Mário Sperry, tinha o Murilo Bustamante, todos os caras. O próprio, como que chama? Que eu falei o nome dele no começo, que os caras achavam muito parecido. Putz, esqueci o nome dele agora também. Esqueci o nome. Enfim. E. Cara. Aí o Verdun eu comecei a representar o Verdun aqui no estado, de faixa marrom. Aí fui morar. Olha, ó, nunca desistia do treino. Que top, nossa, caraca, que massa. Cara, eu fico até emocionado, cara. Eu fico até emocionado. Pô, que massa, professor. Sensacional. Ó, exclusivo, gente. O Verdun tá aqui falando com o professor direto aqui, ó. Eu vou dar um print aqui, ó. A gente tem matéria-prima, gurizada. Os faixa preta nossa aqui do estado é top. Saudade, cara. Desculpa, eu tenho que chorar, bicho. Não, pode chorar. Eu também tô me segurando aqui. Deixa eu tomar um chá aqui, pelo amor de Deus. O Verdun, você sabe? Agora você me fala. O Verdun é uma celebridade. Quem tem que puxar o saco dele ou falar alguma coisa dele era nós, eu. Você vê, o cara tá aí na maior humildade. O cara tem nome, falando de um Zé Ruela, que sou eu, cara. Você acha que o cara precisa mentir, velho? O cara não precisa. Entendeu? Eu sou seu fã, professor. Sou seu fã. Eu sou seu fã. Eu já era. Agora eu sou mais. Eu não conheci o senhor por nome. Cara, desculpa. Não, conheci o senhor por nome, sem brincadeira. Conheci o senhor por nome, já era fã. Agora eu sou mais fã, entendeu? E se Deus quiser, esse vídeo aqui vai chegar na galera total, entendeu? E, pô, o senhor vai conseguir o que o senhor merece. Eu lembro, cara, que eu fui... Eu cheguei lá em Curitiba e o Verdun não tava lá. Ele tinha lutar um evento no UFC, eu me apresentei, eu falei, poxa, eu era aluno do Verdun e tudo mais. Os caras voltaram a fazer um treino. Aí tinha um Mamute. Tinha um Mamute lá, que era um aluno gaúcho dele também lá, que tava treinando lá. Falei, como que é seu nome? Eu falei, Moisés. O Verdun já falou de você. Você era o cachorro do mato, não é? Eu falei, era. Pô, falou que você era o melhor aluno, mais guerreiro que ele tinha na Espanha, cara. Pô, você chegar a ouvir isso do cara, velho. Meu nome já tava lá sem eu saber, cara. No meio dos caras só treinava cara que tava no UFC lá, cara. Não era nada. Entendeu? Top. E aí depois, quando ele voltou, o pessoal falou que eu voltei lá, entrava em contato, e eu fui morar lá em Curitiba. Em 2008, fui morar em Curitiba, dava aula em 4 academias filiais em Curitiba. O Cristiano Marcelo era o professor oficial da equipe de jiu-jitsu, da parte de MMA lá, né? Da parte de jiu-jitsu, da parte de MMA. Depois ele criou até a equipe dele, o Cristiano Marcelo, né? Porque depois desfez a chutebox, que era pelo Rafael Cordeiro, que tem a Kings MMA, que o Verdun tá com ele até hoje. Olha o Verdun aí, sempre muito educado. Sensacional. Verdun, você quer que eu tô chorando aqui de emoção e tô quase me mijando na calça, louco pra ir no banheiro. Ó, você tem ideia? Eu terminei de assistir hoje o que ele fez lá, o churrasco que ele fez com o Rômulo Barral. Pô, ele é muito engraçado, né? Professor, vai acabar a live.
Galera, vai acabar a live, falta 20 segundos. Eu vou sair, a gente entra para finalizar, professor. É bom que dá tempo de eu ir no banheiro. Dá tempo de eu ir no banheiro. Com certeza. Galera, volta aí. Eu vou sair e vou entrar rapidão. Valeu.